Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Que a paz de nosso Pai possa nos envolver, possamos estar amparados nessa atividade. Meus amigos, o tema da palestra é aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele está contido, essa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Está lá dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e também dentro de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Antes de a gente adentrar propriamente no tema, a gente vai fazer um pouquinho, uma regressão para falar um pouco de Moisés, porque dentro do tema faz-se referência a Moisés. E aí a gente quer falar de Moisés e de Jesus dentro desse tema que está aqui colocado. Quem foi Moisés? Aqueles que nessa passagem os escribas e fariseus fizeram menção no que diz respeito ao assunto que falava da mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra, faz referência à mulher adúltera. E aí os escribas e fariseus citavam o nome de Moisés para ver qual era a opinião de Jesus. Então eu quero trazer um pouco a figura de Jesus para a gente entender a importância dele na época de Jesus. Desculpa, falar um pouco de Moisés para que a gente entenda a importância dele na época de Jesus. Primeiro Moisés, depois Jesus. Então, quem foi Moisés? Foi um profeta, ele viveu no Egito, ele tinha sido adotado pela filha do faraó e viveu como um egípcio, né? A filha do faraó, sendo filho da filha de faraó. Os hebreus eram escravizados pelos egípcios e eles ficaram longos anos sendo escravizados. Como Moisés sabia a sua origem, e também pela própria forma dele ser, ele não concordava com aquele procedimento de escravizar os seus conterrâneos. A ninguém. E quanto mais a uma pessoa da sua origem. Ele era contrário a isso, e em determinado momento, quando ele vê um soldado agredindo um hebreu, ele tira a vida desse soldado. Ele mata. Mas ele pensa que ninguém viu. E, na verdade, viu, porque num outro momento, onde estava havendo uma discussão entre dois hebreus, e ele foi tentar intervir, porque ele não queria que as pessoas brigassem, quanto mais da mesma nação, né, do mesmo povo. Essa pessoa disse assim, eu sei que você matou um soldado, você vai fazer o mesmo? Então, ele descobriu que aquela morte não tinha ficado em segredo. Ele acaba fugindo para o deserto e fica lá 40 anos, porque ele ficou com medo que houvesse alguma coisa de fato, segundo o relato, o faraó tentou tirar a vida dele porque ele não concordou com isso. Claro, o faraó escravizava as pessoas e ele não queria que agredisse o soldado. E ele fica por 40 anos no deserto, e nesse tempo ainda os hebreus sendo tratados como escravos. E os próprios hebreus sempre se dirigindo a Deus, né, a uma entidade maior, que os libertasse dessa situação. E em determinado momento, quando Moisés se encontra no deserto, chega a mensagem por parte de Deus que ele deveria libertar os escravos hebreus. Há uma certa dificuldade por parte de Moisés, mas ele acaba indo fazer isso, junto com seu irmão. E ele chega a sugerir para o faraó que permitisse que os escravos saíssem por 3 dias para adorar a Deus no monte afastado. E houve uma resistência por parte do faraó. E ele acaba insistindo, e por conta disso, que o faraó não permitiu, houve as 10 pragas do deserto, que algumas pessoas devem ter ouvido falar, para ir tentando até que ele cedesse. Quando foi a última praga, que foi com a morte dos primogênitos, ele acaba cedendo. Aí eles vão
600 mil homens seguem Jesus, seguem Moisés para ir ao deserto. Na verdade, eles iam afastá-los definitivamente. Mas, sim, no caminho, o faraó se arrepende e vai tentar resgatar esses escravos. Os escravos, é o que acontece aquela passagem que muitos conhecem, que o mar se abre e eles conseguem fugir e quem foi atrás foram os soldados, acabam morrendo. Finalmente eles vão atrás da terra prometida, que é o que Deus queria, que esses escravos fossem para uma terra onde eles lá pudessem ficar livres. Mas Moisés passa 40 anos para chegar nesse lugar. Algumas pessoas dizem, por que tanto tempo? Não era tão longe assim. E aí, alguns escritos dizem que era para que pudesse trabalhar o aspecto moral desses escravos, que eram pessoas endurecidas. Foram pessoas que sofreram muito e eles eram endurecidos. Acho que por si só, mas todo aquele sofrimento talvez ele tivesse endurecido mais ainda alguns. E ele ficou 40 anos buscando essa terra, parava num lugar, parava no outro. E em determinado momento dessa caminhada, Deus informa os 10 mandamentos, passa a mensagem nas tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Moisés escreve os 10 mandamentos. E conjuntamente aos 10 mandamentos, que diz basicamente na parte introdutória, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja na água sobre a terra. E além disso, né, o primeiro tema dos 10 mandamentos, primeiro item, ele fala: não mateis, não cometereis adultério, não roubeis, não desejar a mulher do próximo, então um total de 10, né? Itens importantes. Fora esses itens que é de origem divina, que veio da parte de Deus, Moisés, para controlar aquele povo duro, num aspecto moral extremamente duro, ele instituiu as próprias leis dele, que era muito difícil controlar aquelas pessoas, estavam sempre reclamando. Em diversos momentos ele dizia, era melhor a gente ter ficado lá, com alguma coisa não dava certo, tinha sede, tinha fome e estava sempre reclamando. E aí ele institui o Pentateuco, que são 5 livros, e lá estão colocadas todas as leis. Leis essas que vão ser modificadas. Por quê? Porque foi Moisés que as criou para controlar as pessoas difíceis da época, de dureza moral. E então, finalmente, eles conseguem chegar a Canaã, depois de 40 anos. Moisés não consegue adentrar Canaã, ele morre com 120 anos. Quando ele vai tentar levar os hebreus, né, no êxodo, para tirar das mãos dos egípcios, ele já contava com 80 anos. Se ele passou mais 40, ele chega aos 120. Aí ele acaba falecendo, desencarnando, e ele só vê Canaã de longe, ele não consegue nem entrar na cidade. E aí, o que acontece? Nesse período é explicado que Moisés sempre dizia que as leis eram de origem divina para que o povo acreditasse nele. Inclusive, quando ele foi anotar as 10 leis que estavam nas tábuas, né? Ele ficou 40 dias e, nesse meio tempo, as pessoas muito endurecidas, né? Os 10 mandamentos. As pessoas muito endurecidas ficaram sentindo falta de um Deus para adorar. E foi construído um bezerro de ouro. E eles ficaram adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés chega, fica muito triste com aquela situação, porque não era para ter adoração a coisa alguma. É o que está lá nos 10 mandamentos, inclusive, o primeiro mandamento. E aí ele acaba quebrando o bezerro de ouro, etc. Por fim, as pessoas finalmente chegam na cidade prometida de Canaã, mas Moisés não fica lá, mas o povo fica e tudo mais. Passando dessa parte, que eu queria dar uma introdução sobre Moisés, porque que as pessoas
se fiavam, acreditavam muito nas suas leis, chega Jesus, é o advento de Jesus, 1200, aproximadamente 1200 anos depois, vem Jesus à Terra. Quem é Jesus? Né? Lá no Livro dos Espíritos diz que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido como guia e modelo para a humanidade. Está lá na questão do Livro dos Espíritos. Jesus chega para nos ajudar a nossa condução aqui na Terra. E Jesus chega um tempo, 1200 anos depois, a humanidade, de alguma forma, já está mais, vamos dizer, no aspecto moral melhor do que naquela época de Moisés. Então, a mensagem dele é bem diferente de Moisés. E ele diz que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei de Deus, que são a base, seriam os mandamentos. Ele veio cumprir. Mas ele veio adaptar ao tempo de adiantamento dos homens, fazer uma adaptação, ampliar, não é? Nesse entendimento, nesse período onde os homens estavam mais receptivos à mensagem divina. Então, ele diz que, quanto ao aspecto das leis de Moisés, esse sim ele fez alterações. Ele fez alterações na substância e na forma, porque as pessoas já estavam em condições de ter mudanças. Ele só não alterou as leis divinas. E ele diz também que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a grande mensagem de Jesus, ele diz, aqui está resumido toda a lei e os profetas. Ali se resume tudo. Se toda a humanidade, a partir daquela época, conseguisse efetivamente pôr em prática essa grande mensagem, a humanidade conseguiria, inclusive, avançar a passos largos para a regeneração, para ser o mundo regenerado, a humanidade regenerada. Se nós todos, humanidade, a partir há mais de 2000 anos atrás, conseguisse efetivamente pôr em prática a mensagem de Jesus. O que não tem ocorrido, nós sabemos disso. Tem muitos passos lentos. Daí, inclusive, Jesus, depois oferecer, no nosso entendimento, que está lá na Bíblia, o Consolador prometido. Aí vem o Espiritismo, que ocorre na Terra, né? Surgiu a partir há uns 167 anos atrás, a partir de 18 de abril de 1857. Para que ele trate do cristianismo, que ele chama de cristianismo redivivo, Consolador, o cristianismo redivivo, porque houve um desvirtuamento da mensagem de Jesus ao longo desses anos, desses 2000 anos. Né? E deturpou a tanto que a humanidade avançou pouco. Não é que não avançou, mas no aspecto, sobretudo moral, avançou pouco. Ele avançou muito no aspecto intelectual, ninguém tem dúvida sobre isso. Mas no aspecto moral ainda deixa a desejar. E o que acontece? Jesus, quando ele vem trazer a mensagem, ele aproveitava todas as oportunidades que se dava para ele ensinar. Então, ele era muito didático. Ele contava histórias, fazia narrativas para ensinar aquilo que ele achava que as pessoas precisavam aprender. E ele aproveitava nos fatos do cotidiano. Né? Quando, por exemplo, ele curava as pessoas, que eram muitos que iam atrás dele para cura, ele aproveitava e dizia, vai, não peques mais. Né? E aí, o que acontece nessa passagem que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados que são misericordiosos, que é a passagem que fala da mulher adúltera. É exatamente isso aqui. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Essa passagem. Então, o que é a passagem propriamente dita? Jesus tinha acabado de fazer uma preleção, né? Estava se afastando daquele ambiente junto com os discípulos, e chega e tem um burburinho aqui acontecendo com várias pessoas. E aí os escribas e os fariseus, que estavam sempre com o pé atrás com Jesus, porque inclusive eram considerados sepulcros caiados, porque eles queriam passar a imagem de homens bons, mas era da boca para fora, que internamente não era.
verdadeiro. Eles queriam aparecer para as pessoas que eram bons, aí tinha que orar em voz alta para todo mundo ouvir, sempre tentando parecer o que não era, na verdade. Eles estavam sempre querendo pegar Jesus, né? E testar Jesus. Aí eles fazem assim, tentar e acusar Jesus de que estava contra a lei, porque a lei que eles se regiam era a lei de Moisés, que era uma lei extremamente rígida. E eles dizem assim, essa mulher está em adultério. E a lei de Moisés ordena que lapidem as adúlteras. Então, tinha que apedrejar aquela adulta até a morte. Era assim que era a lei da época de Moisés, 1.200 anos atrás do nascimento de Jesus. Então, Jesus, naturalmente, veio trazer a mensagem de amor, do perdão, da indulgência, era frontalmente contra essa conduta. Mas Jesus, naturalmente inteligente, ele sabia que a intenção era levá-lo à contradição. Ele simplesmente diz: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sem pecado, atire a primeira pedra. Queria todo mundo apedrejar a adúltera. E baixou a cabeça e ficou rabiscando no chão. Provavelmente para dar tempo que todas aquelas pessoas fizessem uma reflexão sobre a sua atitude, né? E ele deu um tempo e disse que do mais velho ao mais novo, primeiro os mais velhos, certamente por mais experiência e mais dificuldade na vida, foi quem começou a soltar as pedras e daqui a pouco um silêncio absoluto, e ele levanta a cabeça e olha, observa, não vê mais ninguém. E aí ele pergunta a mulher, onde que estão os teus juízes? Estavam querendo apedrejá-la. Não tinha ficado absolutamente mais ninguém. Ela não responde, mas ela fica extremamente agradecida e feliz porque ela se livrou de ser morta naquela condição. E aí ele diz para ela, se ninguém te condenou, eu não te condeno. Ele não poderia condená-la, ninguém condenou. Vai, não peques mais. Sempre dizendo isso para as pessoas, porque todo aquele sofrimento das pessoas que estavam afastadas das leis de Deus, todas aquelas pessoas que estavam afastadas da lei de Deus, sofria de alguma sorte. Ela está sofrendo uma perseguição. E fora essa perseguição, que daria para sua morte no final, ela poderia estar sentindo outros desequilíbrios internos em função da vida que ela vinha levando, não é? Assim como todos aqueles que adoeciam de várias formas, né? Hanseníase, cegueira, paralisia, etc., obsessões, era em função do desvio das leis divinas. Por isso que ele dizia, vai, não peques mais. Então, ele disse que ele absolutamente não a condenaria. Ocorre que os discípulos que estavam acompanhando a ação de Jesus começaram a se questionar internamente. Como é que uma pessoa com a vida censurável, né, estava daquela forma? Ela não era adúltera? Os próprios discípulos, pessoal. Que era alguém que, em tese, estava em mais condições de entender as coisas. Mas a gente sabe que os discípulos estavam em processo de aprendizagem, porque quando Jesus se afastasse do plano físico, pelo processo da sua desencarne, quem ia propagar a sua mensagem eram eles. Então, eles estavam aprendendo com todo aquele tempo que eles ficaram com Jesus. E eles ficaram com esse questionamento. E aí, João faz a pergunta para Jesus: Mestre, por que não condenaste a meretriz da vida infame? João finalmente faz a pergunta. E Jesus olhou calmo e bondoso, porque Jesus ele ensinava com amor. É uma coisa que a gente tem que aprender, né? Ensinar com amor, e não com dureza. Jesus ensinava com amor, e ele olhou, e ele fez umas perguntas que cabem para nós aqui, né? Quais são as razões que alegam em favor da condenação? Por que você quer condená-la? Você sabe o motivo que essa mulher pobre se prostituiu? Terá sofrido alguma vez, você, João, ou vocês, terá sofrido alguma vez as durezas das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Trouxe a reflexão das pessoas que, quando julga muito duramente o outro, não se põe no lugar do outro. Que é fácil o julgamento quando você não se põe no lugar do outro. Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que fizeram sucumbir, fizeram
sucumbir no meio do caminho, ele trouxe todas essas reflexões importantes para João e para os discípulos, né? E ele diz também que ninguém pode contestar o pecado, não o pecador, né? Quem estará irrepreensível na terra? Ele traz todo esse questionamento para nós que ainda estamos num processo educativo, desde na época de Moisés, bem antes, e depois na época de Jesus, e continuamos nesse processo educativo. Claro que a cada encarnação nossa a gente vai melhorando, mas a gente ainda continua errando. É claro que erra porque, como Jesus disse, na terra há mais ignorância do que maus. Muitas vezes é ignorância. Ignorância no aspecto de que a gente ainda não sabe a consequência de erros nossos. A gente talvez possa saber que erra, mas não sabe das consequências. Principalmente aquele, por exemplo, que não crê, agora falando na atualidade de doutrina espírita, ele não sabe que uma ação do mal vai ter uma consequência nessa encarnação e nas futuras. Então, se quanto mais consciente da questão da reencarnação, da questão da sobrevivência do espírito, e que ele vai de novo, e que toda ação vai ter uma consequência, a boa ou a má, talvez ele pensasse bastante até que ele conseguisse ter força para fazer a mudança necessária, moral, que precisa. Mas ele traz quem é irrepreensível na terra e que não errou, né? Aí ele fala, há sacerdotes, magistrados e filósofos que prostituíram sua alma a preço pequeno. E ele diz, eu não ouvi nenhum acusador para esses. Principalmente pessoas de destaque, que errava, ninguém via nada, né? Agora uma pobre mulher, sendo mulher então, né? Aí todo mundo quer ir para em cima e colocar a lei de Moisés. Então ele observava que as leis não funcionavam para todos. Né? Havia essa questão de que, ele dizia, poderia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que o que ela já carregava? Então, eu ainda tenho que matar, porque quem está em erro traz sofrimento dentro de si. Não tem como, pessoal. A gente só está bem se estiver cumprindo os nossos deveres com as leis divinas. Quando a gente não está cumprindo, a gente vive um tormento interno. Então ele diz, ela já é uma pessoa atormentada e nós vamos acrescentar o tormento, tirando a vida dela, e com certeza depois do desencarne ela continuaria atormentada, porque não tinha se transformado ainda, não é? E ele fala mais, Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda seu filho pródigo, os filhos pródigos. Então Deus, ele não é aquele Deus da época de Moisés, que as pessoas tinham que temer. Né? Ele é um Deus que ele perdoa inúmeras vezes, quer dizer, ele dá outra chance para o seu filho. Ele permite que o seu filho se arrependa, ele dá essa oportunidade para fazer a mudança que precisa fazer, até que seu filho se modifique e faça o ajuste que precisa ser feito. Né? Então, Jesus coloca, no Evangelho ele diz que a indulgência, porque no texto principal, que é o capítulo de Bem-aventurados que são misericordiosos, ele trata de vários temas. E ele fala da indulgência, do perdão. Desse capítulo 10 trata sobre isso. Aí ele fala assim, que a indulgência é um dever de todos nós. Todos nós temos que perdoar o outro. Porque a gente também vai precisar do perdão. Porque a gente ainda comete falhas. Então, eu tenho que querer para o outro o que eu quero para mim. Eu tenho que ter o hábito de perdoar, porque eu vou precisar, em algum momento, do perdão das pessoas. Não que eu seja um bandido, mas eu posso cometer falhas ainda. Então, vou precisar de perdão. Né? E ele fala que a censura da conduta do outro geralmente obedece a dois móveis, quando você censura o outro. Ou você censura para reprimir um mal, ou você censura porque você quer desacreditar aquela pessoa. Se você só censurar somente para reprimir o mal, ele diz que é louvável. Para falar mal do outro, não, absolutamente. Mas se for para reprimir o mal, para que o mal não se propague,
e que as pessoas façam distinção do que é certo e que é errado, isso sim é louvável, porque a humanidade precisa dessa transformação, né? Então, nós não devemos julgar com severidade os outros e não podemos condenar o outro naquilo que a gente se absolve, que é uma coisa que a gente faz muito bem. A gente é um ótimo advogado para nós, mas para o outro a gente é promotor, né? Acusa que é uma beleza. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de perdoar. Perdoar a si próprio, não é viver sofrendo porque não conseguiu o auto-perdão. O auto-perdão é importante, pessoal, mas é o perdão do próximo também. Não condenar a todos, nem a si próprio, muito menos, também não. Isso não. Então, tem uma passagem finalzinha aqui que Jesus coloca, ele fala que a indulgência atrai a calma e ergue, e o rigor desanima, afasta e irrita. E nessa passagem, parte do assunto foi extraído do livro Boa Nova, porque ele se aprofunda na parábola, na passagem que está no capítulo 10. Ele se aprofunda, ele diz assim: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Jesus dizia isso, que nós somos deuses com D minúsculo, porque a gente traz dentro de si a mensagem do Pai, a lei, na consciência. E a gente, se quiser, pode fazer o bem tanto, o tamanho que a gente quiser. Depende da nossa vontade. E ele diz ainda nessa passagem para os seus discípulos: porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, permutando pela satisfação de seus caprichos, nos desregramentos, no abuso, na idolatria, no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias, que é o livre-arbítrio de seguir no erro. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração. Jesus dizia aos seus discípulos que aqui é uma escola de regeneração. É uma escola onde nós vamos aprender a nos modificar, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. E diz mais, finalizando: a terra, portanto, pode ser tida, que a gente vê isso lá no Evangelho, como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. É um hospital, é uma escola também, e é uma casa de detenção aqui na terra. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo, um remédio eficaz para que todas as estradas se transformem num suave caminho de redenção. Então, Jesus quis trazer, finalizando com os apóstolos, que desde que efetivamente nós conseguíssemos colocar o Evangelho em prática, nesses nossos esforços, que tem que ser de cada um, pessoal. Eu não posso me esforçar pelo outro, cada um esforça-se por si. Eu posso ser melhor ajudando o outro, sim. É que a Terra vai finalmente ser um mundo de regeneração, mas aí ele não entrava nessa profundidade que a gente fala agora, né? Que a Terra vai se transformar, deixar de ser mundo de provas e expiações, que é a condição atual da Terra, para ser mundo regenerado, onde o mal não vai predominar, pelo contrário. Então, desde que nós possamos colocar efetivamente o Evangelho em prática e, nesses esforços nossos, a gente seja o mínimo rigoroso possível com o erro do outro, sabendo que todo dia a gente está aprendendo, e a nossa consciência diz se a gente está fazendo certo ou não. A consciência sempre vai pesar. Então, que a gente consiga efetivamente fazer a mudança em nós, sem que precise ficar corrigindo o outro, atirando a pedra, olhando a trave, olhando o argueiro no olho do outro, sem olhar a trave nos nossos próprios olhos. Essa é a grande mensagem que Jesus deixa nessa passagem da mulher adúltera. Consegui.
Muito obrigada a todos pela paciência, né? Pela audição. Espero que a mensagem tenha chegado a todos. Boa noite.